Média 64. Todo mundo entendeu como é que faz aí? Vamos lá. Trinta e 33,2, 67,8 e 1,64 m, ou 164 centímetros, né? Ok, gente? Alguma dúvida para achar a média? Nenhuma, né? É só somar os valores, né? Que é quantitativo, somou e dividiu pela quantidade de elementos que nós temos, né? Então, nós conseguimos a média de idade deles é 33,2 anos. Se a gente for olhar, né, eu tenho pessoas acima da média e abaixo da média, tá? Peso, a mesma coisa. Eu tenho a média de peso 67,8, né, na média. E a média de altura 1,64. Por quê? Nós somamos todos os valores e dividimos por 5, tá? Vamos lá. A mediana, tá? A mediana nós temos aí a primeira situação, que é o primeiro caso, né? A gente tem dois tipos de calcular a mediana. Quando a quantidade de valores é ímpar e quando a quantidade de valores é par. Nesse caso aqui, nós temos aí, né, que é o primeiro caso, se a gente for contar, nós temos aqui quantidade de valores ímpares, se eu não me engano são 11. São 11 idades que nós temos aqui dos jogadores, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós temos que colocar essas idades aqui em ordem ou crescente ou decrescente. Então, nós temos que pegar a menor idade, começar por ela e, na sequência, ir até a maior idade, tá? Então, como que fica isso? Coloquem aí, rapidinho. Não precisa escrever qual que é não, né? É só colocar a idade, né? Começa no 19 e vai terminar no 31, né? Coloquem rapidinho. Os números na sequência. Pode fazer crescente ou decrescente, tanto faz, tá? Para mediana é indiferente para nós se a gente faz crescente ou decrescente. Tanto faz. Não faz diferença, tá? Vamos lá. A gente coloca, né, a ordem, quem fez em crescente está desse jeito aqui, né? 19, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 31, 31. Quem fez em decrescente está de baixo para cima. 31, 31, 28, 27, 26, 25, 25, 25, 24, 23, 19, tá? Gente, a mediana é a coisa mais fácil do mundo. Quantos elementos nós temos? Quantos valores nós temos? 11. Qual que é o elemento do centro? Qual é o valor do centro? É o que o 6, não é? Por quê? Eu tenho 5 valores antes e tenho 5 valores depois. O valor do centro, ó, nós estamos com, né, falando de ímpar, né? Quando a gente fala de ímpar, então eu tenho sempre números, valores ímpares.
tá? Então, o do centro vai ser a nossa mediana, tá? Simples assim, tá? Tá? Básico. A nossa mediana, no caso, é a idade do Roberto Firmino, ok? Professor, mas e quando eu tenho pares? O que que acontece quando nós temos pares? Tá? Vamos lá. Aqui nós temos pares, que é a segunda quantidade. É o segundo caso, quantidade par de valores do conjunto. Vamos lá. Deixa eu facilitar para vocês. Como fica aqui, ó? A gente coloca eles em ordem, né? Nós vamos ter lá do 20 do Jorge até o 33 do Dani Alves, né? Como nós temos pares, então nós temos dois centrais, não temos? Eu não tenho mais um elemento central apenas. Eu tenho dois, ó. Eu tenho 5 antes, eu tenho 5 depois, tá? Então, o 6, o 7 aqui nessa situação nossa, eles são os centrais, tá? Se são os centrais, o que nós vamos fazer? Somar os dois e dividir por 2. Vamos fazer a média deles, tá? Então, a nossa mediana seria 28,5, porque seria a média entre os dois valores centrais, tá? Quando eu tenho um só, ele é o valor central. Perdão, quando eu tenho um ímpar, o valor central é o valor dele, é a mediana. Mas quando eu tenho variáveis aí, quantidade de valores, né, pares, a minha mediana não é mais só um valor, ela é 2. Só que aí eu vou fazer a média entre os dois, né? O que que eu faço? Somo 28 mais o 29, né? Vai dar 57, divido por 2, nós vamos ter aí 28,5. Então a nossa mediana, nesse caso, é 28,5. Alguma dúvida para achar a mediana? Nenhuma, né? Que bom. Então agora nós vamos falar da moda, né? O que que é moda? Quando a gente fala em moda, né, vamos pensar assim no nosso dia a dia, né? Homem não, geralmente está muito ligado em moda não, mas mulher tá, né? Moda é aquilo que todo mundo ou quer usar ou está usando, né? Na verdade, ela tem praticamente a mesma significância aqui, entendeu? Porque é aquilo que vai acontecer mais vezes. Então, aquele valor que a gente tem uma tabela que mostra, né, daqueles valores, aquele que acontecer mais vezes é a moda, né? Então, vamos lá. Por exemplo, se levantarmos aqui nessa situação, né, que a gente separou aí a quantidade de vezes que apareceu a preta, a amarela, a parda, a branca, né, a indígena, qual apareceu mais vezes? Qual que a frequência é maior? Parda. Então a nossa moda qual que é? A parda, tá? Professor, e se, né? Ó, quando nós fizemos aqui, então essa a parda é a que acontece mais vezes, ela é a nossa moda. E quando acontece de ter dois que se destacam, né? Vamos pensar que de repente um desse amarelo não era amarelo, seria branco. Então de repente nós teríamos aqui 7 brancos e 7 pardos. Qual que seria a moda? Não, mas aí 7 é a frequência. Porque eu estou falando em parda e estou falando em branca, né? E aí não tem como eu pegar as pessoas e mudar. Mesmo se fossem valores, tá? Se fossem valores, nós também não íamos fazer média. Vamos lá. É interessante, porque assim, ó, quando acontece uma só que ela se destaca acima das outras, a gente fala que é unimodal, tá? É um conjunto unimodal. Se tiver duas que se destacam, é bimodal. Se tiver três,
trimodal. Se for 4 ou mais, aí a gente já fala que é multimodal, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que assim, ah não, tem um valor só, né, que ele se destacou. Beleza, eu tenho uma moda. Uma moda é unimodal. Ah não, eu tenho dois valores que se destacaram aqui na mesma quantidade, né? Beleza, eu tenho duas modas. Bimodal. Ah, se for três, trimodal. E se for quatro ou mais? Ah, aí é multimodal. Vamos pensar que você fizesse uma pesquisa com 10 pessoas e cada um falasse uma palavra diferente, entendeu? Então, não teria nenhuma palavra de moda. Seria multimodal. Agora, se quatro escolhe uma palavra só que se destaca, aí aquela palavra é a moda, tá? Certo? Vamos lá. Vamos lá, vamos olhar isso aqui agora, ó. Eu tenho uma escola de música em que as turmas têm apenas 8 alunos, né? Com relação aos nomes, né? Nós temos aí Mateus, Mateus, Rodrigo, Carolina, Ana, Ana, Ana e Teresa. A Ana é o nome que aparece mais. Portanto, a Ana é a nossa moda, né? Estão vendo? Nós temos Mateus duas vezes e temos Ana três vezes. Dentro desse conjunto que nós temos de 8 alunos. Então a nossa moda é a Ana. A Ana está na moda, tá? Outra situação. Uma escola de música, os 8 alunos da turma A possuem as seguintes idades: 12, 13, 13, 12, 11, 10, 14 e 11. E aí? Qual que é a moda das idades? Se a gente falar de nome, Ana é moda. E de idade? Qual seria a moda? 13 e 11? Alguém mais? Ah, 11, 12 e 13, né? Por quê? Cada um ocorreu duas vezes, né? Então é um trimodal, né? Ó, então, como são três modas, no caso é chamado de trimodal, tá? Se tivesse aí esse de 10 aí fosse 14 ou de 14 fosse 10, aí nós teríamos um multimodal, tá? Pessoal, alguma dúvida? Média, moda, mediana. Nenhuma? Isso é conteúdo para segunda que vem, hein? Vamos lá. Agora, vocês vão pegar aqui, né? Isso aí são as notas de uma turma, né? E vocês vão colocar essas notas em ordem crescente e vão dizer qual que é a média, qual que é a mediana e qual que é a moda dessas notas. Vamos lá, 5 minutinhos.
sequência é essa, né? De 1,9 até 10, né? Uma ordem crescente, né? Do menor para o maior. Aí, para a gente achar a média, o que a gente faz? Soma todas as notas e divide pela quantidade de notas que nós temos, né? Quantas notas nós temos? Vocês contaram aí? Quantas deu? 19. Então, nós vamos somar tudo. Deu quanto a soma aí? 129 é alguma coisa. Esse é bom. 0,7 dividido por 19, 6,8 aí em média, né? E aí, qual que é a nossa mediana? Qual que é o valor central? Se eu tenho 19, então vamos fazer o seguinte, 19 menos 1 dá 18, né? 18 dividido por 2 é 9. Então, se o 9 de um lado e 9 do outro, então eu vou ter o 9, na verdade a minha mediana é o valor número 10, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então esse é para ser a nossa mediana. Por quê? Eu tenho 9 valores antes e 9 depois. Ele é o que está no meio, né? Certo? Então esse é a nossa mediana. Agora a moda é aquilo que a galera tá aí, né, usando mais, né? O que que apareceu mais para nós agora, né? Qual foi a nota, né? A nota que aconteceu mais vezes, né? Que aconteceu mais vezes foi 6,7, né? Que é a única que aconteceu duas vezes, né? Então ela é a nossa moda, certo? Ok, gente? Alguma dúvida nisso daí para fazer esse exercício? Com certeza. A média, ó, nós temos 19 notas, né? São 19 alunos, né? Nós tivemos aí 19 notas. Então, soma uma nota de todos os alunos e dividiu por 19. Em média, os alunos tiraram 6,8, né? Entendeu? E todos. Ó, 1,9 mais 2,5 mais 3,4 mais 4,9 e vai. Até chegar a mais 10. Total da soma dessas notas deu 129,7. Quando nós dividimos por 19, deu 6,82 aí, né? 6,8. Tá? Quando a gente olha aqui assim, ó, eu tenho uma média de 6,8, quer dizer, a mediana, ó, tá acima da média, né? Então, se a mediana está acima da média, é porque eu tenho mais alunos que tiraram acima da média do que abaixo da média, tá? Porque a minha média, ela tá aqui, ó, 6,8, não tá? Entre 6,7 e 6,9, tá? E a moda é aquilo que aconteceu mais vezes. Então a média, essa é uma média aritmética, né? Simples, né? Eu somo os valores e divido pela quantidade de valores que eu tenho, tá? É igual assim, ó. Qual que é a sua idade? 25. Qual que é a minha? 30. Então, qual que é a nossa média de idade? 25 mais 30, 55. 55 dividido por 2 daria aí 27 anos e meio, tá? Ok? Dúvidas? Mediana, quando a gente coloca, a gente organiza os valores, né? A gente tem do menor para o maior, ele é o valor do centro, do meio, tá? Ó, se você contar, como essa é uma mediana aqui, que nós temos valores ímpares, né? A quantidade de valores deu 19, tá? Então nós vamos pegar o do centro. Qual que é o do centro? Né? Eu tenho 9 de um lado, ó. Até aqui eu tenho 9. E daqui em diante eu tenho mais 9, não tem? Então ele é o do meio, é o do centro. Aí eu pego os dois do meio, somo e divido por 2. Tá? Aí eu faço uma média dos dois centrais. Quando eu tenho um só, é ele.
Se eu tenho dois, né? Se for pares, se forem pares, ou a quantidade de valores, né? For par, aí eu vou pegar dois centrais e divido por dois. Somo eles e divido por dois. Isso. Somaria os dois. Isso. Exato. Aí seria a nossa mediana 7,55, tá? Ok? Beleza, gente? Podemos tocar o barco? Vamos lá. E esse aqui? Considera aí. Vamos fazer aí a. Ah, fazer só a mediana, vai. Que é mais fácil. Mas esse aqui, ó, ele tem um detalhe. Vocês vão ver que é as mesmas notas, só que eu tenho uma nota a mais, tá? Então aqui no caso, nós temos essa situação. Eu tenho 20 notas. Então eu tenho 20 valores. São valores pares. Então eu vou ter que fazer exatamente isso. A média, né? Dos dois centrais. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu acho que coloquei em ordem. Ó, tá? Ele tem um valor a mais. Se tem um valor a mais, a nossa média é 138 dividido por. Aqui tá errado, não é por 19, não. Essa média aqui tá errada. Pera aí, deixa eu ver se corrijo aqui. É 138 por 20. Pior que vocês verem tudo, né? Desse jeito que tá aqui, né? 138 por 20 dá quanto aí, gente? 7,9, né? Se não me falha a memória. Não, 6,9. Ó, aí nós temos a mediana nossa. Como nesse caso aqui nós temos aí, né, quantidade de valores pares, vamos fazer exatamente isso aí que vocês disseram aí. Eu pego os dois centrais, somo e divido por 2. Então eu tenho uma mediana que é 7,55, né? E no caso aqui, né, eu tenho duas modas, tá? Porque eu tenho dois valores que acontecem mais vezes, né? Eu tenho a moda de 6,7 e a moda de 8,3, tá? Então aqui nós temos média, que é 6,9 das minhas contas, né? A mediana e as duas modas. Então esse conjunto nosso de valores, ele é um conjunto bimodal, tá? Por que bi? Porque aparecem duas modas nele. Ok, gente? Alguma dúvida? Ok, né?
Vamos lá então. Agora, gente, a média é bem simples. Aí nós temos uma questão que é tipo assim, a média ponderada que a gente chama, tá? Que é a média aritmética ponderada, tá? O que é ponderada? É quando ela tem peso, né? Ela tem, nós vamos somar um valor, mas eu tenho algumas situações em que o valor é diferente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, tá? Apesar que quem tá, não, todo mundo aí acho que já está nessa avaliação continuada, né? Que vem essa de pontuação, né? Tinha antes na faculdade, por exemplo, vocês faziam dois tipos de atividades, né? Uma atividade que é a prova oficial, né? Que ela valia 10 pontos, né? E tinha dentro do bimestre as atividades de sala, né? Tenta parcial, essas coisas tudo, né? Que valiam outros 10 pontos. Só que você não somava 20. No final do bimestre você só ia ter 10. O que era o 10? A sua prova oficial valia 7 pontos, enquanto que o peso das atividades era 30%, você entendeu? Então o total dava 100. Mas eu tiro 10 na prova e tiro 10 nas atividades, aí eu tenho 10 de média, né? Tá? Porque é uma média aritmética ponderada, tá? Vamos ver como é que funciona isso. Ó. Que o aluno tirou aqui, por exemplo, nas atividades parciais ele tirou 8 e na oficial ele tirou 7. Vamos lá. Esquece essa última frase. Se nós fôssemos fazer a média, né, a média normal, direta, média aritmética só, quanto seria essa nota desse aluno? É igual essa média que nós fizemos antes. Qual seria a nota? 7,5, né? Eu ia somar as duas aqui, né? Soma as duas. Isso aqui vai ser igual a 15. Eu divido por dois valores. E nós temos 7,5. Certo? Só que quando a gente fala em média ponderada, ponderada quer dizer por peso, tá? Você entendeu? Uma tem mais peso que a outra, de repente. Tá? Isso, por exemplo, essa média ponderada, galera de ADM aí, galera de contábeis, vai ver isso muito quando a gente faz cálculo de custo de estoque, porque a gente usa no cálculo do custo de estoque a média ponderada, né? O que quer dizer isso no estoque? Quer dizer, por exemplo, assim, eu tenho um determinado item, vamos pensar, uma geladeira, né? Sabão em pó, mais fácil. Sabão em pó a gente compra demais no mercado. Então, por exemplo, eu comprei lá 1.000 unidades de sabão em pó e paguei dos R$ 2 cada. Uma ideia. Quanto tem no meu estoque? Eu tenho R$ 2.000. E se eu comprar mais 3.000 unidades e pagar a R$ 3 cada, né? Aí eu vou conseguir somar quanto que eu tenho no meu estoque. Mas qual que é a média do meu estoque? Entendeu? Então isso a gente trabalha com isso muito, muito mesmo, tá? Vamos lá, como é que ficaria aqui? Simplificando, a gente olhando aqui para as notas, né? Essa parcial, ela não tem, que é o que a gente usa, o jeito, ela não tem o mesmo peso da oficial, tá? A oficial vale 70%, é um peso 7, e a parcial é um peso 3, um peso 30%, tá? O que quer dizer isso? Se eu tirar 10 de oficial, a minha nota do bimestre ela vai ser 7. Enquanto se eu só tirar 10 de parcial, eu vou ter mais 3 pontos de parcial. Tá? Então aí depois a gente soma um com o outro. Vamos lá. Seria isso aqui, ó. 8 vezes o peso, que é 30%, mais, né, 7 vezes o 70%, e as duas somadas o peso é 100%. Na verdade, 100% é 10, né? Então teríamos aqui, ó, 240 mais 490 dividido por 100. Tá? 730 dividido por 100, a nossa nota média é 7,3. Ok? Alguma dúvida nesse ponto?
8 vezes 30 mais 70 vezes 7 dividido por 100, que é o total do nosso peso, né? E aqui está falando todo em percentual. Uma dúvida aí? Tá todo mundo tão caladinho. Vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam. Aqui nós temos os números aí. Vamos pensar que esses números é nota, tá? Em cima. E embaixo é o peso de cada um deles. Tá? E aí? Qual seria a nossa média ponderada aí? Olha, o 1 o peso é 5, o 2 o peso é 5, o 3 o peso é 5, o 4 o peso é 5, o 5 o peso é 4, o 6 o peso é 4, o 7 e o 8 também o peso é 4. E o 9 é peso 2. Quanto é a nossa média aritmética ponderada nessa situação? Vamos lá, vou adiantar só para vocês verem como é que monta. Né? Primeira coisa, nós temos que multiplicar, né, os valores que nós temos pelos pesos, né? Então, ficaríamos assim, ó. 1 vezes 5, mais 2 vezes 5, mais 3 vezes 5, mais 4 vezes 5, mais 5 vezes 4, mais 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 4, mais 9 vezes 2. Então eu pego cada nota que eu tenho, cada número que eu tenho, vezes o peso correspondente a cada um deles, né? E o peso está aqui, ó. O peso do 1 é 5, então eu vou fazer 1 vezes 5, ó. Tá? O peso do 2 é 5. Então tá lá, ó. 2 vezes 5, ó. Se a gente olhar, tá aqui, ó. 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5, tá? E assim sucessivamente. E aí nós vamos fazer o quê? Somar os pesos, né? Ó, 5 mais 5 mais 5, né? Mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 2. Tá? Aí eu divido o valor que eu achar aqui em cima pela soma dos pesos que eu encontrar embaixo. Então tá. Depois de resolvido aqui, passamos para a próxima. Vamos lá. Agora aqui é bem mais simples. Isso aqui é uma prática nossa, né? Por exemplo, nós temos na empresa duas categorias de funcionário: o pessoal que trabalha no telemarketing e a diretoria. O funcionário do telemarketing ganha R$ 950 cada, tá? Mensalmente. Está desatualizado, tá, gente? E hoje é 1.045 pelo menos, né? Enquanto que os diretores ganham 9.500 cada. Sabendo que nessa empresa nós temos 63 funcionários no telemarketing
e 5 diretores, qual é o salário médio que a empresa paga? Tá? Podem fazer. Pessoal, todas essas aulas nossas estão gravadas lá no meu canal do YouTube, tá? Porque assim, eu subo elas depois pro portal, coloco elas lá. Mas de repente, quem entrar no portal, pode entrar no YouTube, tá? Né, no meu canal lá. Eu vou. Se quiser, eu até jogo aí depois no grupo. Aí, se quiser, pode se inscrever, tá? Dar um joinha lá, tocar o sininho. Ai, ai. É dois risada. Todo vídeo que a gente assiste é isso. Vamos lá. Como é que fica aqui, gente, pra gente resolver isso aqui? Essa é bem simples, né? Isso acontece no dia a dia, a gente fazer isso, tá? E o governo faz também alguns levantamentos disso aí. Tipo assim, eles não vê o maior nem o menor, eles vê a média de salário. Aí tem pessoas que ganham muito, mas muita gente ganha pouco, então acaba derrubando a média, tá? Então a gente faz as contas, ó. 63, né, vezes 950, certo? Mais 5 vezes 9.500. Dividindo por 63 mais 5, que é a quantidade que eu quero, né? Que eu quero saber pela quantidade de valores, que é a quantidade de funcionários, né? Então eu vou ter a média por funcionário, tá? Tem 59.850 mais 47.500 dividido por 68, né? 107.350 é o total da folha dessa empresa. Como ela paga 107.350 para 68 pessoas, em média, ela paga R$ 1.578,68 para cada funcionário. Em média. Para cada um, para os funcionários, né? E, quer dizer, tem alguns que ganham acima da média, bem acima, outros abaixo da média. Então, isso é média. Por isso que, às vezes, o governo, por exemplo, estipula a nossa classe média, né? A classe média é mais ou menos aquele pessoal que ganha na média total aí, né? Entre os ganhos do PIB aí total, tá? Certo? Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Tranquilo. Não vai complicar muito ainda não, tá? Não vai complicar no segundo bimestre, na segunda parte. Diga. Isso, é tudo calculado assim, ó, em média que a gente trabalha, né? A renda per capita, o que que ela é? Tipo assim, o que que eles consideram como renda per capita, por exemplo, você entendeu? É quando você pega o PIB, né? E faz o PIB per capita, por exemplo, né? A renda per capita do Brasil, do pessoal do Brasil, é tudo aquilo que é gerado no Brasil dividido pela população, tá? Aí gera tudo que o Brasil gerou, né? Sei lá, 3 trilhões lá e divide por 200 bilhões aí de pessoas, né? E você vai achar o PIB per capita, né? A renda média per capita seria o que de renda distribuída para todos, dividido pela quantidade de pessoas. Lógico que tem gente que ganha mais e gente que ganha bem menos, né? Isso. Mas assim, é uma forma da gente analisar mais ou menos o país, né? Aí tem uma análise que eles fazem que é a diferença entre o maior e o menor, você entendeu? Quando pega lá no salário, os salários médios, né, dos mais altos e os mais baixos, a diferença aqui no Brasil é muito grande, né? Você vai para alguns países europeus, principalmente os nórdicos, né, que chama lá Noruega, Finlândia e Suécia, a diferença deles lá é no máximo 3 a 4 salários, no máximo, tá? Aqui no Brasil você pegar a diferença dá 50, dá 100, você entendeu? A diferença de quem ganha mais para quem ganha menos. E isso é em média, né? Eu não falo nem pontual. Lógico, né? Pontualmente, às vezes você tem pessoas que ganham aí 50 milhões por ano, né?
entendeu? E tem pessoas aqui no Brasil que ganha, que vive aí com, vamos pensar, um salário mínimo, que vai dar o que aí? Vezes 12, né? Vai dar mais ou menos aí uns 13 mil por ano, né? Nem isso. Então, de 50 milhões para 13 mil tem muita diferença, né? Mas eles trabalham sempre com média, não dá para trabalhar com valores pontuais, né? Que senão você fica doido, tá? Vamos lá. E aqui? Qual que é a média aqui dessa nota desse aluno? Ó, ele fez, né? O aluno aqui ele fez uma prova escrita, tirou 6. O peso dessa prova era 4. Fez avaliação continuada, tirou 7. O peso era 4. Fez um seminário, tirou 8, mas o peso é 2. E fez um trabalho em grupo que tirou 9, mas o peso também é 2. E aí? Qual é a nota dele? E aí me diz, se a nota aí exigida for 7, vê se ele passou ou não. Passou? Ah, então ele passou, ainda bem, né? Mas tá vendo? É que assim, ó, às vezes a gente foca naquilo que vale pouco ponto, né? E não se preocupa com o que vale muito, né? Vamos lá, quando a gente faz aqui, né? Pegando, vamos pegar aí, ó, 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 2. E multiplicar pelo peso, né? Peso 4, 4, 2, 2, né? Aí deu um peso de 12 aí até, né? Nem 10 não foi, foi um peso de 12. A gente faz essa média, nós temos aí 24, 28, 16, 18, dividido por 12, 86, 7,17 na minha conta. A minha deve ter arredondado, tá? É o que a gente sempre faz, tá? A faculdade é assim. Se a sua nota deu 0,1, 0,2 ali, ela não arredonda para baixo, não, arredonda sempre para cima, tá? Pessoal, alguma dúvida nesse ponto? Tranquilinho, né? Só tem que tomar cuidado, tá? Uma coisa é média, a gente tem que ler. Não tenta adivinhar. Lê. É média, a outra é média ponderada. Se pedisse aqui para vocês, qual foi a média da nota? Mesmo tendo peso ali. Mas se não falar que é média ponderada, só na média, a média aritmética. Qual é a média aritmética dessas notas aí? 7,5, né? Porque eu somando todas vai dar 30, né? 30 dividido por 4 vai dar 7,5, certo? A média aritmética é uma coisa e a média aritmética ponderada é porque aí ela tem peso, né? Tem peso para cada nota, tá? É diferente, ok? Vocês entenderam, gente? Que a gente falou aqui, todo mundo entendeu? A média aritmética aqui, ó, no caso, a gente somou tudo aqui, ó. Somou tudo, deu 30. Não são 4 provas? Uma, duas, três, 4. Né? Aí nós dividimos os 30 por 4. Aí daria 7,5. Mas é uma média aritmética. Nós pedimos aqui o quê? A média ponderada, tá? Porque ó, nós estamos usando até peso. Então, ponderada é uma coisa, se ela não for ponderada é diferente. Vamos lá. E aqui? Um aluno deve atingir 70 pontos para ser aprovado. Esse total de pontos é resultado de uma média ponderada de três notas, N1, N2 e N3, cujos pesos são, né, respectivamente, ou seja,
na mesma sequência, né? N1 peso 1, N2 peso 2, N3 peso 2 também. As suas notas N1 e N2 são, respectivamente, um total de 100 pontos distribuídos em cada uma, tá? 50 e 65. Para ser aprovada, sua nota N3 em 100 pontos deverá ser quanto? Vamos lá. Ele podia tirar 100 pontos, ele tirou 50 na N1 e tirou 65 na N2. Quanto ele precisa para tirar N3 para ser aprovado? Isso aí geralmente é a conta que a gente tem que fazer para saber na última prova quanto que a gente precisa para passar, né? Quando é por média. Por média ponderada ainda. 'Pessoal, para ele passar aqui, N1, N2, N3, tem que dar quanto? Professor, 35? Faz aí. Ele tirou 50 numa prova de peso 1, 65 uma de 2. Põe os 35 numa outra peso 2, vê se dá para passar. Põe os 35, né? Ó, nós temos aqui, ó. Ele tirou 50 pontos numa prova de peso 1, certo? Agora, aí ele tirou uma de 65 pontos numa prova de peso 2, que é a N2, né? Agora ele precisa. Põe aí se ele tivesse tirado 35. Quanto que vai dar? 35 no N3, que seria o peso 2 também. Quanto? Não. Tem alguma coisa aí. Deixa eu mostrar para vocês como é que resolve aqui, ó. Aí vocês vão fazer. Nós precisamos que a soma das três notas, né, com os seus respectivos pesos seja 70, não é? Isso aqui, ó. Deixa eu aparecer para vocês aí. Ó. Eu preciso que eu tenha a primeira nota
N1, aqui é N2, certo? E aqui é a prova que ele vai fazer de N3. Ok? Agora nós precisamos saber, ó, essa primeira prova é peso 1, a segunda é peso 2, a terceira é peso 3. O peso das provas é 5, né? Que 1 mais 2, né, vai dar 5. Tá? Qual vai ser o valor de x? Que é o valor da prova N3 para que esse resultado seja igual a 70, que 70 é o mínimo que ele precisa para passar, para ser aprovado. Nós temos aqui, né, a primeira nota vezes o peso dela, vezes 1. A segunda nota vezes o peso dela. É a terceira, eu não sei, é x, né? Então, como é que a gente resolve? Ó, peraí. Então, eu tenho 50 mais 130 mais 2x, certo? O que nós vamos fazer? Esse 5 não está aqui dividindo? Eu passo ele para o outro lado multiplicando, certo? 5 vezes 70, que vai dar 350. Agora eu vou somar aí os 50 mais os 130, né? E vou passar para o outro lado, certo? Ó, 350 menos 50 e menos 130. Quanto que vai dar isso? 350 menos 180, que vai dar 170 igual a 2x. O 2x, o 2 está multiplicando o x, então eu passo ele dividindo. E a hora que nós vamos ter o resultado, ele precisa tirar nessa prova N3 uma nota de 85, para poder a média dele ser uma média de 70 pontos. Entenderam? Ah, tá. Professor, eu fiz isso na verdade, não expliquei. Hum, entendeu? Assim, ó, para tirar a prova dos 9, né, o que vocês fazem? Vai lá, pega lá o x e substitui o x por 85, tá? O valor que vocês achassem, qualquer o 35 ou 36 que vocês achou aí, substitui no lugar do x e faz a conta e vê se o resultado dá 70, né? Se der 70, beleza. Agora, se não der, então porque não é esse o valor, você entendeu? Só para tirar, como diz, tirar a prova dos 9, né? É um jeito da gente conferir. É assim, meio pela lógica, né? Porque assim, ele precisa de uma média 7, né? Ele tirou 5 na primeira, 50, né? Tirou 65, tá tudo abaixo, né? Porque assim, ó, se ele tivesse tirado 70 na primeira e 70 na segunda, ele precisaria de 70 na terceira, tá? Porque estaria com a média de todas, né? Agora ele tirou abaixo, não, vamos lá pela lógica. A primeira, ele já tirou abaixo de 70. A segunda, ele tirou abaixo de 70. Então a terceira, ele automaticamente ele tem que tirar bem acima de 70 para poder passar, né? Entendeu? Entenderam a lógica da coisa? É que assim, ó, a gente vai aprendendo, tem umas coisas que a gente olha, a gente olhando, a gente fala assim, opa, esse valor não pode ser. Ele não tem lógica, né? Tá? Vamos lá.
É, eu sei como é que é. Eu passo por isso nas pós que eu faço também. Os professores lá, a gente fica meio que quebrando a cabeça. Aquele explica, gente, mas é tão fácil. Vamos lá. Mais um para vocês divertir aqui. Pior que aqui deu até. Isso aqui é a resposta daquela outra, né? 15,1, tá? É daquela mediana que a gente achou. Eu preciso tirar esse slide daqui. Vamos lá. Aqui, ó, é uma tabela, né? Aí das medalhas de ouro, né? Prata e bronze que o Brasil tirou, pegou nas Olimpíadas de 68 até 2012, tá? Aí a gente pode pedir para vocês, né? Qual que é a mediana do total de medalhas do Brasil e também é a média do total de medalhas do Brasil e a moda do total de medalhas do Brasil. Não é individual aqui. Vocês têm que primeiro somar o total das medalhas para poder ver qual é o total que teve em cada Olimpíada dessa, né? E aí a gente trabalhar a média, a mediana e a moda. Tem. É a quantidade de medalhas. Qual que é a quantidade? Quantas medalhas ele teve em 68? Entendeu? Foram três, por exemplo, né? Em 72 foram duas. Em 2012, entendeu? Então vamos trabalhar com essas quantidades. Tá? Vamos trabalhar individual. Por isso está aí a quantidade de cada tipo de medalha, mas vocês vão trabalhar com o total de medalhas, tá? Que ele obteve dessa. Olha lá, a mediana. Vocês acharam a mediana aí? Mediana deu 3. Vamos lá. Ó, a gente pega e coloca em ordem, né? Certo?
Aí nós vamos ter o 6 e o 8 que é no meio, né? Eu tenho 12, então, se é 12, são valores pares, né? Eu vou pegar os dois valores centrais, que é o 6 e o 8. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar os dois e dividir por 2. 6 mais 8, 14. 14 dividido por 2, 7. Certo? A nossa mediana está nos anos, né? Entre os anos 68 e 2012, né? Se a gente pegar ali o 6 e o 8, né? 68 não, de 88, né? Tá errado aqui. É 88 e 2012. Tá aqui, ó. Ah, você quer ver ó, o que as cores? Tá aí. Aí a nossa média é 97 dividido por 12, 8,1 medalhas, na verdade 8,08, né? E é trimodal, né? Porque a gente tem os valores 2, que acontece duas vezes, 3 que acontece duas vezes e 15 que também acontece duas vezes, né? Certo? Então, trimodal. Não vou dizer que é legal não, mas é trimodal. Alguma dúvida, gente? É, mas a primeira coisa que a gente faz isso aqui é contar, antes de separar eles, conta quantos números tem. Para depois, a hora que você separar na ordem crescente, por exemplo, você ir lá e conferir para ver se deu a quantidade certa, se não tem nenhum a mais ou a menos. Tá? É o cuidado que a gente tem que ter. Vamos lá. Gente, eu ia. Tinha até preparado aqui, ó, para passar para vocês uma atividade, tá? Mas não vai ter não. Deixa eu fechar aqui, peraí. Vou parar a gravação aqui da aula, tá? Vamos só trocar uma ideia agora rapidinho.